Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 14 de outubro. Ibovespa apresentou aqui uma praticamente estabilidade, mais 0,1%, um candle de indefinição. Terminou ali praticamente respeitando os 58 mil pontos, a resistência aqui em 58 mil a 58.138, e não conseguiu superar ali os 58.897 pontos. Então segue ainda dentro de uma tentativa de gerar aqui um pivô de alta, gerar aqui um fundo ascendente, já gerou um fundo ascendente e confirmar após o rompimento dessa máxima aqui, mas até agora não conseguiu. Gera sinalização contrária, uma redução dessa expectativa de confirmar uma nova tendência de alta de curto prazo, se voltar para baixo da mínima de hoje, 57.258 pontos, que representa ali um fundo ascendente no G60 do Ibovespa. Então, de maneira geral, o mercado vai diversos ativos apresentando um cenário de indefinição, principalmente quando a gente olha para o gráfico de 60 minutos. A gente observa mais essa indefinição nos últimos pregões, dificultando operar aí um pouco mais a favor de uma tendência válida. Olhando aqui para a PETR4, a Petro no pregão de hoje apresentou queda de 2,17%. Observe, a Petro conseguiu fazer um forte candle de alta no pregão de ontem, reverteu ali um candle forte de baixo, gerou um fechamento acima do topo anterior, mas não conseguiu se sustentar ali acima dessas 22,53, bateu exatamente no valor e começou a perder força. A perda aqui também do fundo no G60, do último fundo ascendente 21,40, que é basicamente a mínima do pregão de hoje, também reforçaria aqui um cenário mais de movimentação para baixo na Petrobras, mesmo depois de ter montado aqui um leve pivô de alta no gráfico diário. Então, não ficaria surpreso da perda dessa mínima e um movimento aqui para baixo no gráfico diário da Petro, onde há suporte na faixa mais por volta dos R$20, a principal zona de suporte. A resistência principal da Petro já mais para a faixa dos R$22,12, se estende até os R$22,53, principalmente em R$22,53, que foi um valor já testado no pregão de hoje. Então é um ativo que para swing trade continua ruim no meu entender, tanto para compra quanto para venda, a não ser que arrisca aqui contra a tendência, na expectativa de queda para vir nos R$20 e até mesmo fechar esse gap, mas fica um pouco mais para trabalhar na ponta vendedora se perder esses 21,40 para day trade, e na ponta compradora se conseguir voltar a fechar aqui acima no G60 dos R$22, gerar aí fundo ascendente no gráfico de 10, 15 minutos acima dos R$22, seria mais positivo para day trade na compra. Vale 5 fechou bem o pregão com alta de 2,9%, apenas confirmou aqui uma retomada da tendência de alta de curto prazo, mas ainda com um baita desafio pela frente, que é essa região dos 24,83 a R$25, principalmente visível ali no gráfico semanal. Fundos anteriores, um pouco mais acima, teria R$25,30 para resistência, acima dessa primeira faixa de resistência que eu acabei de mencionar. E agora os 24,50 tende a funcionar como suporte. Então, para swing trade também um pouco mais apertado, um pouco mais arriscado, teria que se operar buscando ali uma entrada mais pelo G60 de fundo ascendente, tentar levar a operação aí por mais 1 ou 2 dias. Seria essa a possibilidade de swing trade. Mas para day trade também ela segue, pelo que ela fez nos 2 últimos pregões, interessante, principalmente se gerar sinalização de força ali por parte dos compradores numa correção desse movimento de subida ali acima dos 24,50, que agora tende a funcionar como suporte. Hoje tivemos um show de acionamento de stops. Ciel 3 acionou o stop, acionamento saída dessa operação em R$40,50. Ela já abriu o pregão muito mal. Se pegar aqui o gráfico de 10 minutos, botar aqui o gráfico de 10 minutos, ela já abriu o pregão muito mal aqui, e a mínima já foi 40,58 nesses primeiros 10 minutos. Na hora que ela perdeu essa região, aí já praticamente estava meio que sacramentada a saída da posição comprada, e a saída foi em R$40,50. Isso proporcionou um prejuízo na operação de 1,94% e no capital total uma redução de 0,35%. Na realidade, as 3 operações que nós encerramos hoje com prejuízo, todas elas tiveram, cada uma delas, uma representação de menos 0,35% do capital total, independente do tamanho que foi o stop da operação, porque se o stop é maior, como foi o caso da JBSS3,
de 2,9%, a saída em 10,37%. Quando o stop é maior, o capital é menor, fazendo uma gestão aí correta de capital. Então essa aqui foi 0,35% também de saída da posição do capital total. A ação, assim como a CL3, se a gente botar aqui na CL3, que deu uma congestionada no dia 60 e trouxe uma sinalização no pregão passado que poderia arrancar aqui para cima, e foi essa a nossa tentativa aqui de trabalhar a favor de uma tendência de alta existente na expectativa de rompimento aqui dessa resistência. A ação terminou não vingando, fechou com queda de 6,32% e abaixo do gap. Então anulou completamente, no meu entender, a tendência dela de alta de curto prazo. A JBSS3 continua em tendência de alta de curto prazo, é um ativo que eu continuo monitorando para uma nova entrada, um possível retorno à compra, mas o ideal é que essa ação venha aqui a testar a região de suporte começando em 10,11, depois tem R$10 número redondo até 9,95. Então essa zona de suporte, se for testada e se sustentar aqui acima, gerar alguma sinalização de alta, eu voltaria a pensar em compra, planejar uma compra na JBSS3. A outra que nós saímos foi a HGTX3. Essa aqui proporcionou um prejuízo na operação de 1,98% e uma redução do capital total de 0,35%, conforme já tinha comentado. Então, um ativo que fez um ensaio de fundo ascendente também não vingou, perdeu força, perdeu a mínima do pregão de hoje. Então, trouxe aqui a saída dessa posição, acontecendo em R$ 24,26. E hoje, até no vídeo chat de fechamento do pregão, que eu realizo diariamente às 16h45 no site Investmania, eu mencionei uma série de ativos que estão com a formação parecida com essa questão de indefinição, principalmente vista no G60, que traz um movimento lateral no gráfico diário e bem bagunçado, de superação de máxima do pregão anterior, aí no dia seguinte já perde a mínima do pregão, que já tinha superado a máxima do pregão anterior, enfim, uma indefinição no curtíssimo prazo. Olhando agora para outros ativos, CTIP3 é uma que a gente ainda está comprado. Ela fez aqui uma correção, a gente buscou uma entrada de fundo ascendente, está aqui tendo uma dificuldade de superar essa resistência aqui em torno de primeiramente em torno de 32,57, depois disso lá acima é R$ 33,00, 33,01. Está demonstrando dois candles aqui nesse movimento de subida de mais de indefinição, com bastante sombra, e esse fato traz uma chance já de pelo menos evoluir o stop, reduzir o tamanho do stop dessa operação aqui para R$ 31,89. Lembrando que o stop inicial definido da entrada em 32,05, o stop dessa operação inicialmente foi definido em 31,51, então subindo ele aqui para 31,89 na CTIP3, porque se ela gerar um topo aqui nesse nível, seria mais um topo, assim como aconteceu aqui, perda de força na resistência, e aí não viria mais motivo de continuar na operação. MRFG3, falando ainda de possibilidade de entrada, pensando em compra de fundo ascendente, a Marfrig é uma dessas opções, rompeu aqui uma região de topo anterior, nesse movimento de subida, recuou, e aqui no pregão de hoje conseguiu fechar até na máxima do dia, em 6,84, com alta de 2,24%. Uma possível entrada no rompimento aqui da máxima de hoje seria melhor ainda se fosse 6,85. O stop poderia ficar mais bem protegido abaixo da mínima do pregão de hoje e também poderia ficar ali até um pouco abaixo de 6,65 para um stop um pouco mais curto. A Cruz 3, que vem num movimento de baixa, também dentro de uma tendência de alta. A Marfrig ainda não está dentro de uma tendência de alta, ainda está para se confirmar, gerar fundo ascendente, etc., do que a gente já vem comentando. E essa aqui já tem uma tendência de alta e vem num processo de correção, ainda respeitando uma resistência, antiga resistência, agora funcionando como suporte, região dos R$20 a R$19,97, abaixo disso seria R$19,70. Então nessa faixa aqui de preço, possibilidade também de gerar alguma entrada, caso proporcione um sinal um pouco mais relevante de subida. E quem fechou o pregão bem também hoje, quem conseguiu fechar bem o pregão foi a Lame 4, 3,02%. Nessa questão de fazendo um recuo e gerar um fundo ascendente, essa aqui conseguiu evoluir, gerou um fundo ascendente, está aqui, superou a máxima do topo anterior, 14,78,
consequentemente abre aí um primeiro pivô de alta no gráfico diário, mas nada confirmado em termos de fechamento. O fato é que, se olharmos para o G60, é um movimento só de subida, é uma ação que fica um pouco mais para buscar, igual a Vale 5, buscar operações mais de recuo pelo intraday no G60, do que ficar operando ali no gráfico diário com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, por exemplo. Seria mais através de fundos ascendentes no G60 para buscar entrada tanto em Lame quanto em Vale 5. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.